Oi, pessoal, boa tarde. Minha gente, hoje eu estou com a Gisela Campos, uma pessoa importantíssima aqui em São José, e eu acho que todo mundo conhece. Um prazer, né, te receber aqui hoje no Pode Encantar. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Luquete Beauty, Tiago Foto, ao Centro de Treinamento do Encanto, a Fian Comunicação. Eles apoiam o nosso projeto e estão sempre presentes. E aí, vamos começar? Oi, Gisela. Oi, Dani, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje, de verdade, Que muito feliz. bom. Obrigada mesmo. Estou honrada de estar aqui no podcast, meu primeiro podcast como entrevistada, porque eu tenho o meu, mas é o meu primeiro Pois é, a entrevistada. gente fica, né, nessa ansiedade de ser Aham, entrevistada. A gente só sim, entrevista e a gente exato, nunca fala um pouco da gente, né? exatamente. Daí agora é o meu momento, entendeu? É o Eu seu falo momento. brincando que os humilhados serão exaltados hoje, entendeu? Mas é isso aí. Hoje a gente vai conseguir descobrir um pouco desse encanto da Gisela. Quem é a Gisela por trás de todo esse suporte que ela dá a outras empreendedoras? Né? E aí, já começando a falar disso, como é esse projeto que você iniciou, né? As protagonistas, Aham. né? E como é isso? Como foi que surgiu essa ideia de ajudar outras mulheres? Tá. Então, o Protagonistas Lucrativas é um movimento network que nasceu no meu coração de estar com outras mulheres, para elas poderem realmente divulgarem o seu negócio de uma maneira que se conectem, que elas estejam realmente umas com as outras, compartilhando suas dores, compartilhando seus negócios, compartilhando ali aquele dia a dia da empreendedora que a gente se sente às vezes sozinha. Isso, A é gente se sente verdade. solitárias, né? Parece que é só com a gente que tá acontecendo, né? Verdade. E na verdade não, as dores são muito semelhantes. Então, eu criei o projeto justamente para elas estarem juntas, para ter um Uhum, momento delas à noite em bares, mas aí eu coloco palestra, eu coloco pitch de vendas, que é uhum. justamente para ter uma noite de autoconhecimento, conhecimento e networking. Ai, que maravilha. Mas um passarinho me contou que você não estava para esse lado. Você é advogada, não é Aham, isso? E como aham. foi deixar a advocacia para esse mundo louco? Porque esse mundo do marketing é um mundo louco. É, tem que ter bastante coragem, entendeu? Não é pra Não é para todo não. mundo, tem que ter muita coragem, muita ousadia para É. enfrentar esse mar, né, da Uhum. internet. Sim. Na verdade, Dani, assim, eu sou advogada, né? Eu ainda sou advogada, mas eu praticamente não atuo mais, Uhum. tá? Quando eu decidi ser coach, foi porque eu tinha feito processos de coaching Ah. ao longo da minha vida, até me encontrar, assim, e realmente decidir, vou ser coach. Eu fiz coach para passar na OAB. Eu fiz coaching para descobrir qual profissão que eu ia exercer. Aham. E eu fiz um processo de coaching depois que eu decidi, daí para ter 10 clientes pagantes como coach. Então eu Uhum. passei por 3 processos antes mesmo de me posicionar realmente, falar é isso, sabe? Uhum. E eu vi o quanto o processo era poderoso. O quanto realmente as ferramentas, as perguntas poderosas, elas podiam transformar uma pessoa, né? Uhum. Que a mentalidade daquela pessoa podia ser ajustada de uma maneira que ela ia conseguir realizar mais, que ela ia conseguir tirar do papel os planos dela, porque isso aconteceu comigo, Uhum. sabe? Quando eu fiz a minha OAB, por exemplo, eu reprovei 4 vezes antes de passar, né? Então, assim, quando eu fiz o meu processo de coaching, eu passei. Não foi coincidência, Às entendeu? vezes é só a pressão que você se coloca, né? E com o papel do coach, você vai sendo guiada, É. né? E não desprende daquela pressão toda, né? Em cima de Isso. você. Muitas vezes a gente está pensando que a parte técnica, né, o conhecimento, por exemplo, advogada, eu precisava passar no OAB. Então eu precisava estudar as leis, entender tudo que ia cair na prova, eu tinha todo aquele cronograma de estudo, Uhum. mas não é só isso. No momento da prova eu precisava estar calma, eu precisava estar tranquila, eu precisava estar confiante, eu Uhum. precisava fazer o planejamento de estudos, o planejamento de bem-estar para eu chegar bem na prova. E Uhum. muitas vezes o que que as pessoas fazem? Elas focam em algo e às vezes até descompensam mesmo, Exato. né? Então, por exemplo, a pessoa só estuda, 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 esquece de fazer uma caminhada, esquece de ver os amigos, esquece de estar com a família e acaba colocando uma pressão tão grande que na hora da prova dá um branco na pessoa. Então, quando eu fiz o meu processo de coaching, eu me preparei para o momento da prova que eu estava
tranquila, serena, porque eu tinha me preparado para chegar tranquila e serena. O que muitas vezes a gente faz antes de algo muito importante? A gente fica nervoso, a gente pensa, meu Deus, eu tenho um podcast hoje, meu Deus, eu vou gravar meu primeiro podcast, meu Deus, e se eu ficar gaguejando lá na frente? Entendeu? E se a nossa mente for conduzida dessa maneira, o que vai acontecer? Não vai sair. Exato. Então eu fui aprendendo isso no meu primeiro processo de coaching. E como? Como coaching para passar na OAB. Olha que legal. Aham. Começou lá atrás, quando eu fiz meu processo de coaching para ser advogada. Ai, que bom. É uma evolução que a gente tem internamente, né? Uhum. Quando a gente passa a se conhecer mais, Aham. você evolui mais, né? Às Isso. vezes não se trata de um conhecimento técnico de alguma coisa. Às Isso. vezes você tem muito conhecimento técnico, porém não tem esse conhecimento emocional, Perfeito. né? É isso. É isso aí, né? E essa decisão, assim, respondendo, né, a pergunta de largar a advocacia, Uhum, foi um tiro de fé, um ato de coragem mesmo, uhum. porque todo mundo foi contra, exceto a minha mãe. Então, assim, as minhas amigas, as pessoas ao meu redor fizeram piadas. Nossa, mas você vai largar a advocacia? Porque eu tava bem na profissão, Sim. sabe? Num bom escritório. A minha especialidade é direito digital e crimes cibernéticos. Era uma área que tava super em ascensão. E tem tudo a ver, né? Você tá dentro desse meio também. Exatamente, porque vai se conectando. E eu falo assim, nós somos múltiplas, a gente pode ser várias coisas, a gente é multipotencial. Uhum. As pessoas querem colocar a gente numa Uma caixinha. caixinha. Você tem que Exatamente. ser isso o resto da sua vida. E não. Então, assim, quando veio o coaching pra mim, veio num treinamento que eu fiz, o Despertar mesmo. Eu tava num treinamento chamado Poder da Ação, que você conhece. Fiz também. Era um coach de Londrina, porque eles, assim... Tem representantes Isso. deles. Eu fiz com um representante dele lá em Recife. Ai, que legal. Tem o certificado, né? Aquela coisa toda. Você realmente muda uma chavinha na mente. Muda uma chave. Então, quando eu fui no Poder da Ação, eu me deparei com ferramentas que eu não conhecia, com perguntas que eu não conhecia. E eu fiz, talvez você tenha feito também, o desenho do futuro. Sim. Você fez? E aí, as 4 áreas que estavam piores na época era para eu idealizar em um desenho, né, do futuro, como que eu visualizava aquilo. Eu era advogada, eu trabalhava num escritório de advocacia. 3 desenhos que eu tinha feito, que eram 4, né? Então, 3. Um era do profissional, realização em propósito e financeiro. Os 3 eu me fiz palestrando. Eu me fiz num palco com pessoas assistindo. Tô toda arrepiada. E é de arrepiar, porque eu paro pra pensar, eu falo, gente, eu tomei a decisão. E não foi uma decisão assim, ai, será? Eu tomei e eu falei, é isso que eu vou fazer. Porque quando eu desenhei aquilo, quando eu vi o coach dando treinamento, eu olhava pra ele e falava assim, nossa, eu me vejo fazendo isso. Eu também tô arrepiada. Eu me vejo fazendo isso. O que ele tá fazendo, eu me vejo Eu me fazendo. vi também. Sem- Na hora desse curso, eu me vi também. É muito forte isso, porque eu olhei, eu tive certeza, eu falei, o que ele tá falando, porque sem o conhecimento que ele tinha, eu intuitivamente, eu falava sobre o poder do pensamento, eu falava sobre a gente criar a nossa realidade, eu falava sobre planejamento no sentido de tirar do papel, Sim. acreditar. Então, claro, com outro conhecimento, mas eu já tinha, sabe, esse despertar pro que eu depois descobri que é neurociência, psicologia positiva e etc, sabe? Então, quando eu vi aquele coach, eu falei, cara, eu me vejo fazendo. E eu fiz aquele desenho. Aí eu olhei pro desenho e falei, o que esse desenho tá me dizendo? Né? Tô me vendo num palco palestrando e até então não tinha dado uma palestra na vida, entendeu? E eu falei, caramba. E um outro fato curioso é que nessa escritório que eu trabalhava, a minha sala era de frente para a parede. Então, pensa num vinco assim, eu ficava de frente para a parede num vinco mesmo. Então, no cantinho da parede, tipo castigo, cantinho do pensamento ali. E aí, aquilo me incomodava no sentido de que, nossa, quero uma sala ampla e tal, mas reclamando. Sempre num sentido de, quero uma sala que eu possa receber pessoas, que eu possa sentar na frente da pessoa e tudo mais. E aí, eu desenhei também uma mesa que eu tava com as pessoas de frente para mim. E sem brincadeira, Dani, esse treinamento que eu tô te falando foi em março. Eu fiz o meu curso de coaching em maio, faz 5 anos. Fez 5 anos agora em maio, que eu fiz o meu primeiro curso de coaching. E eu simplesmente me tornei coach. Assim, fiz o curso, que era 2 módulos e tudo mais. Eu saí do curso, entre um módulo e outro, já é isso. Já me tinha virado a posicionando. chave. E decidi. E eu queimei a ponte mesmo. Sabe? A advocacia, eu falei, eu sou advogada, eu vou continuar sendo. Mas é isso daqui
que eu quero fazer pra minha vida. E eu Aham. queimei a ponte e foi. O poder da ação, ele me tirou de uma situação onde eu estava em depressão, onde eu Só. estava trancada dentro de casa, Aham. eh, e ele me deu aquele start e eu peguei aquilo que eu tinha desenhado de ser uma empreendedora, de ser dona do meu negócio, de estar em contato com pessoas. Eu fui no centro lá de Recife, no Mercado de São José, comprei panelas de barro. Eu não sabia cozinhar. Eu comprei panelas de barro, comprei pano de chita, fiz um avental de chita Só. e vendi sopa na rua. Foi ali que eu tirei, sabe, aquela pessoa que vivia dentro de uma caixinha, dentro de um CLT, que você, por mais que você crescesse, você chegou no outro patamar que o próximo patamar é o dono. Eu cheguei até esse patamar, Uhum. né? Eu cheguei até a parte da gerência da gerência. Então, depois dali só tinha um dono, Uhum. né? E teve uma empresa que eu trabalhava em CLT, que eu tive um problema de saúde, um dos. Passei um tempo fora, e quando eu voltei, eles me demitiram. Aí me deram esse choque, só que eles me demitiram para me tornar sócia. Então, essa chave tinha virado para mim, principalmente depois que eu fiz o poder da ação. E a gente sabe que esse poder do coach na vida da gente, ele é primordial. Eu acho que quem não fez um coach na vida tem que fazer. Né? Eu acho isso, né? Sim. Porque a gente tem acompanhamento com psicólogo, tem acompanhamento com terapeutas e tal, Uhum. mas dessa parte de coachar a Aham. pessoa, Sim. ela muda os nossos pensamentos. Uhum. Você não vai botar conhecimento novo. Você vai pegar o seu pensamento, tudo que você tem dentro e É. reformular isso. Isso. Né? Então, eu admiro muito o seu tipo de trabalho, Aham. porque é algo que o mundo precisa. Sim. Né? E sabe que é uma coisa até que é importante de falar, porque quando eu me tornei coach, foi no boom do coaching, né, 2018. E em 2018, muitas pessoas se tornaram coach, não sei se você lembra dessa Lembro. época, muita gente. E aí, trouxe o quê? O julgamento, o preconceito das pessoas falando assim, mas ai, todo mundo agora é coach, né? É muito fácil ser coach, faz um cursinho de final de semana, vira coach, enfim. E aquilo, de certa forma, foi um combustível pra mim. Aham. Porque daí eu falei, poxa, eu estudei tanto pra ser advogada, né? Eu fiz faculdade fora daqui de São José, porque a minha família é daqui, mas eu fiz em Londrina, fiz uma faculdade estadual, chama UEL. Então eu fui pra Londrina, morei em Londrina, longe da minha família, com dificuldade mesmo, assim, sabe? Financeira também, de estudar fora, de poder pagar a moradia lá, enfim. Então, assim, foi bem custoso pros meus Uhum. pais, porque eu tive o privilégio do meu pai poder me proporcionar isso, né? Na faculdade eu trabalhei como modelo também para auxiliar nesses cursos e tudo mais. Porém, eu tive o auxílio do pai. Mas foi muito difícil para ele conseguir Sim. bancar e eu tô segurando as pontas aqui. Então eu Aham. sei, eu carreguei um peso muito grande de deixar para trás o direito, a advocacia e o tempo que eu estudei, né, Uhum. para ser advogada, para chegar no coaching. Então eu pensava assim, eu preciso fazer em 6 meses o que eu fiz em 7 anos, entendeu? Eu preciso fazer em poucos meses aquilo que eu fiz a vida toda. Uhum. Então eu tinha uma carga por conta desses julgamentos também. Porque por Uhum. mais que a gente fale, ai, não escute os julgamentos, o julgamento fala mais do outro do que sobre você. É muito desafiador, né, a Isso. gente realmente falar, não vou escutar. Então, só que eu transformei como combustível. Falei, tudo bem, estão falando que da noite pro dia eu virei coach. Virei mesmo. Foi da noite pro dia, no sentido de tomada de decisão, foi Aham. da noite pro dia. Mas eu trabalhei muito, eu estudei muito, sabe? Pra assim, pra quando eu fosse atender uma coisa, realmente exercer, eu me sinto integrada e pronta, porque é uma vida. Sim. Né? E é um processo muito necessário. Tanto que me transformou como pessoa. Talvez eu não estivesse aqui agora se eu não Uhum. tivesse passado pelos processos de coaching que eu passei. E me transformou num sentido assim, de saber que a gente tem um potencial dentro da gente que a gente não acessa simplesmente por não fazer as perguntas certas. Simplesmente por não virar umas chavinhas, às vezes, que Uhum. estão trancadas aqui dentro mesmo, sabe? De medo, né? De sabotadores, de falta de clareza, né? Então, assim, o coaching é o que você falou, tá dentro da pessoa e muitas vezes a gente não faz aquela pergunta certa para acessar. Isso Uhum. é o coaching. Hoje eu trabalho com mentoria para empreendedores que eu direciono. Aí eu Certo. falo, olha, o que você acha da gente fazer tal estratégia? O que você acha da gente ter tal ação no teu negócio? Mas eu comecei como coach, Aham. né? Que era a pergunta para a pessoa trazer a resposta, a ferramenta Sim. para a pessoa trazer a resposta. E isso é muito poderoso.
Tanto que eu sinto até falta no sentido de eu sei o poder que só o coaching tem, né? Aham. Hoje eu associei a metodologia do coaching na mentoria. Então, eu uso Aham. ferramentas, perguntas, mas assim, é um processo muito poderoso. E eu fico triste no fim com esse preconceito, porque é uma oportunidade tão grande que as pessoas perdem de viver esse processo. Então, Aham. quem perde é quem julga, porque não vai ter acesso a uma metodologia incrível que transforma muitas pessoas, que nos Estados Unidos é algo assim, que existem coaches renomadíssimos que se posicionaram e que transformaram a vida de muitas pessoas. Então, assim, aqui no Brasil ainda tem muito preconceito, mas Uhum. ainda bem que tem muitas pessoas também que acreditam, como você, como as minhas clientes, e como muitas pessoas sabem o poder que tem, né? Porque Uhum. nada mais a gente faz do que treinar pessoas, né? É. Você tocou no assunto de que o seu pai, né, deu todo o suporte para você fazer advocacia, Sim. né? Como foi que ele encarou essa mudança? Então, o meu pai, ele era advogado, meu pai é falecido, né? Aham. Meu pai era advogado, o sonho do meu pai era que eu fosse juíza. O Entendi. sonho da vida dele. E assim, é aquilo, né, Dani? Você fala muito de essência e é muito importante a gente entender de onde vêm certas coisas. Isso. Então, por que que meu pai queria que eu fosse juíza? Porque meu pai passou fome na infância. Então, pra ele não teve a oportunidade no sentido assim, ele fez faculdade muito mais velho do que eu, por exemplo. Ele foi Uhum. com 40 e poucos anos se formar, né, na primeira Nossa. faculdade dele. O ensino médio dele, tô até arrepiada. O ensino médio dele, ele foi fazer muito tarde. Uhum. Tô toda Então, arrepiada também. então com 40 e poucos anos, ele foi pegar o diploma. E eu me Aham. emociono, que realmente eu sei o quanto deve ter sido difícil para ele, e ele pode ter quase desistido de estudar, Sim. entendeu? Então, quando ele teve essa oportunidade de estudar, tirar o diploma e tudo mais, ele já estava mais velho, então ele não tentou concurso nem nada. E ele passou dificuldades financeiras, fome mesmo, né? Uhum. Então, assim, quando eu nasci, muito provavelmente ele pensou: minha filha não vai passar nada do que eu passei, nenhuma Sim. dificuldade, Já porque eu tinha não. um futuro projetado para Exato. você. Então ele pensou, qual que é a maior segurança que ela pode ter? Poxa, um concurso. Então ela vai fazer direito, porque ele também amava o direito, então ela vai fazer direito, ela vai ser juíza, e tem um assim assado, tem estabilidade e tudo mais. Então ele criou isso, né? Aham. E eu cresci com isso. Então, quando alguém me perguntava o que que você vai fazer, o que que você quer ser, eu nem conseguia pensar em outra coisa que não fosse Ser isso, juíza. sabe? Então, eu vou Aham. ser juiz, eu vou fazer direito, era isso. Mas era mais o sonho do meu pai do que o meu. Aham. Mas, assim, naquela época, no nível de consciência que eu tinha, ok, sabe? É Uhum. isso, entendeu? Então, é isso. E aí, quando meu pai faleceu, eu estava no último ano de faculdade. Então, meu pai teve câncer. E quando ele Uhum. faleceu, ele ele definhou muito rápido, sabe, Dani? Foi muito, muito rápido mesmo. Não cheguei a ver meu pai careca, por exemplo. Ele não chegou a fazer aquelas quimios agressivas a ponto de realmente eu ver ele definhando. Não, foi muito rápido. Então, em coisas assim de 6 meses, eu vi meu pai saudável pro meu pai na cama do hospital, assim, magérrimo. Uhum. Então, foi muito rápido. E quando ele faleceu, eu me questionei. E agora? O que que eu quero fazer? Porque parece que não é isso, sabe? Porque você tirou um peso, né? É, porque na verdade Aquela obrigação é, de ser advogada. encarava como uma obrigação, mas é que assim, como tava tudo tão certo, meu pai tinha escritório, meu pai era advogado, meu pai morava aqui em São José, eu morava em Londrina, mas eu tinha certeza que eu ia voltar de Londrina, E eu ia, assumir o eu ia escritório. estar no escritório com ele. Se eu quisesse advogar, eu ia advogar com ele. Se eu quisesse concurso, eu ia ficar estudando na minha casa até passar. Uhum. Entendeu? E hoje eu sei o privilégio que é você poder estudar sem trabalhar, Sim. entendeu? Então, assim, eu não tinha essa consciência na época. Hoje eu tenho consciência que, assim, que toda pessoa concurseira, muito provavelmente, ou por trás, ou a pessoa trabalhando para poder estudar menos tempo, para Uhum. poder bancar os estudos, sabe assim? É uma vida frenética, né? Ex- Quem vive assim. Exato. Então, assim, eu sabia que, com meu pai vivo, eu ia estudar ou advogar, e era essa a carreira. Quando ele faleceu, eu falei, tá, existe um leque de possibilidades que eu posso, a partir de agora, e eu não sei o que eu quero ser. Foi assim mesmo, foi tipo, o que que eu quero ser? Eu não sei. E nessa época, eu já era modelo,
eu era blogueira fitness, então eu tinha um blog que eu escrevia textos, que eu falava sobre dieta, qualidade de vida, porque eu tive um histórico de emagrecimento de menos 17 quilos em 3 meses. Me passa essa receita, pelo amor de Deus! Pelo amor de Ô, Deus! Dani, eu falava tanto disso, eu falava tanto desse histórico de emagrecimento, que eu até não falo tanto hoje em dia, mas é uma coisa legal de falar. Porque ficou batida. A frase era assim: de gordinha a modelo. Tipo, menos 17 quilos. Então eu sempre falava disso. Aham, Mas assim, eu escrevia no blog sobre isso. E eu falava aham, muito da mentalidade. Porque não era só a dieta, não era aham. só a água, o exercício. Era a mentalidade, né? Então, eu já era modelo, eu já era blogueira. E Já era coach. então, internamente eu era, entendeu? Eu tinha um pezinho no coaching já. Mas aí acabou que quando eu tava nesse processo todo de me encontrar e tudo mais, eu estava no auge do blog. Aí eu falei, cara, eu acho que eu quero ser nutricionista. Entendeu? E um dos motivos para eu querer ser nutricionista era o quê? Era eu poder transformar a vida das pessoas, era auxiliar as pessoas através de uma mudança de mentalidade e de comportamento. Aham. Então já tinha aquela veiazinha do coaching, assim, por trás Sim, dessa coisa sim, da já nutrição, tinha. sabe? E hoje existem coaches de emagrecimento, coaches que são dessa área nutricional e tudo Sim. mais. Então lá atrás eu já olhava para nutrição com essa pegada comportamental, sabe? E aí, quando ele faleceu, eu comecei a me questionar muito, sabe? E olha só que coisa assim que eu não acredito. Eu acredito que as coisas elas acontecem sempre por uma razão. Eu não acredito em coincidências, né? Eu acredito em sincronicidade. No dia seguinte que meu pai faleceu, eu abri um diário dele. Um diário, assim, na verdade era uma agenda que ele tinha uns pensamentos soltos e tal. E aí tinha uma frase que ele tinha. Eu não vou lembrar o texto inteiro, mas ele falava assim: se você tiver que escolher entre ser feliz ou ser importante, escolha ser feliz, porque importante você já é. Bom dia. Bom dia. Tava escrito depois da frase. Então, assim, imagina comigo. Eu abro aquilo, no dia seguinte que ele faleceu, tá escrito: se você tiver que escolher entre ser feliz ou ser importante, e assim, o direito ele tem um peso, né? O Tem, advogado, ai, sou advogada, doutora e tal. Isso, o tem, ego, tem. né? E pra mim nunca foi sobre isso no fim, mas assim, tem. E Antigamente, as profissões que os pais diziam, ou vai ser médica, ou vai ser advogada, ou vai ser arquiteta. Era é, só essas três engenheiro profissões. também. Engenheiro, É, isso. Eram só essas profissões que os pais diziam que a gente ia ter um futuro. isso Não é aí. isso? Aham. Quando eu fiz a minha primeira faculdade, eu fiz pedagogia. Aham. Meu pai disse, vai morrer de fome, Sim, né? tinha isso. Então, assim, ele me exigiu uma renúncia também, Aham, sabe? E eu pensava no meu pai também, sabe? De, aham. nossa, meu pai, meu Deus, mas o que que isso é? Ok, ele faleceu, mas ele não tá mais aqui, mas ele tá aqui dentro de mim. E o que que ele ia pensar se eu não for advogada, se eu não for Foi o juíza? legado dele, né? Isso. E aí, quando eu li aquilo, eu olhei e falei: importante eu já sou, o que que eu quero ser? Sabe assim? Do Aham. tipo, importante você já é. Então, se você tiver que escolher entre ser feliz ou ser importante, escolha ser Entendi. feliz. E aí eu me libertei, eu falei, eu vou ser quem eu quiser ser, sabe? Uhum, E aí fui desbravar o mundo no sentido de quem eu quero ser. Porque aí uhum. começou uma busca nova, sabe? Porque eu era modelo, eu era blogueira, eu era gata, como Sim, fútil, sim. que imagina. Blogueira, falava de dieta, de exercício, foto na academia, foto na balada. Ah, não faz nada, né? Exato, É, entendeu? é sempre esse julgamento, não faz nada, só fica aí É, na internet fazendo umas isso, conversinhas. isso. Era isso mesmo. E aí eu escutava, essa vida de internet não vai te levar a lugar nenhum, porque não era como hoje, que Sim, todo mundo quer ser blogueiro, que todo mundo quer ser digital influencer, que todo mundo sabe que estar na internet é muito importante. exato. Lá atrás, a gente tá falando de mais de 10 anos, Sim. entendeu? Então era muito diferente do que hoje. E aí eu sofri esse preconceito também, de ser Uhum, julgada como fútil e tudo mais. E aí o que que eu fiz nos bastidores? Eu estudei. Eu comecei a estudar muito, sabe? Eu sempre gostei de estudar, estudei desde pequenininha, de ler uhum. e tal. E eu lembro do meu pai lendo muito, então a gente aprende muito pelo exemplo, Sim, né? é. Então eu lia muito desde pequena. Mas nessa época da modelo, blogueira, eu falava, eu vou estudar. Eu lia os livros, eu nem sabia muito bem aonde aquilo podia me levar. Mas eu gostava do Uhum. processo de ler, sabe? Eu Aham. gostava de estar lendo. E aí eu li muito nesses períodos, assim, que eu estava perdida, digamos assim. Uhum. Para as pessoas de fora, nem parecia que eu estava perdida. Porque eu tinha o blog, era modelo, tava na faculdade, entendeu?
dentro de mim, Para as pessoas você estava confortável. eu tava bem no sentido dela. É, Aham. mundo também, tipo, Sim. sabe? De talvez, vou querer ser assistente de palco, vou querer uma coisa assim, Sim. sabe? Uhum. E aí, no fim, eu sabia que a carreira de modelo era finita. Eu tinha tomado essa decisão, que Aham. era finita e que eu ia ter um período nisso e depois eu ia tomar uma outra decisão. Então, eu fui Uhum. modelo 5 anos. E aí, depois, eu realmente fui exercer a advocacia, que eu exerci por um tempo. Uhum. Até vir o coaching, né? É, tu vira coach. Mas deixa eu ver pra onde eu vou, que você falou tanta coisa agora que processou aqui. Dani, eu sou dessa, eu vou conectando tudo assim, ó. E aí no meu podcast, às vezes eu tô com uma pergunta, tipo, nossa, isso aqui é uma pergunta legal. Aí a pessoa vai embora da família, da mãe, da avó, daí eu, como que eu vou falar do outro negócio que eu ia falar? Você acabou de fazer isso comigo. Aí eu tô fazendo exatamente o que fazem comigo no meu podcast aqui hoje, Gente, entendeu? ela veio pra se vingar. Imagina. Mas vamos lá. Então, nesse processo, seu pai terminou não sabendo dessa troca, né? É, Mas sua mãe estava lá com você. Ela te apoiou nisso. a minha mãe, ela sempre foi maravilhosa nesse sentido, sabe? Porque ela nunca, assim, foi contra nenhuma decisão de modelo, Uhum. blogueira, porque poderia também, né, até meu pai, a carreira de modelo, ele não gostava muito. Ele tinha um senso de eu entendo. Um preconceito, né? É porque é muito assediada. Exatamente. Então eu entendo meu pai depois, eu entendi. E realmente, sabe, você passa por algumas situações, por algumas cantadas, que você fica É desconcertada. desagradável demais. E Eu fui você. modelo também, por É, muito tempo. então. Eu E desde bebê eu comecei modelo, desde bebê. Ah, então, e assim, às vezes a gente é muito reduzida à Sim, imagem, ao sim. corpo. E aí, hoje eu entendo que meu pai, ele tinha essa questão por conta disso, né? E aí, uma vez, eu não vou lembrar quem foi que falou, mas eu lembro que uma pessoa falou assim, eu sempre achei que meu pai era muito contra, daí essa pessoa falou assim, encontrei seu pai em tal lugar, e ele tava com o seu, tipo portfólio que eu fiz, assim, pra uma loja, Uhum. tipo um catálogo mesmo, mostrando para as pessoas que tava fazendo assim, na minha cabeça ele era super contra. Aham. Mas no fundinho, era filha É, dele, ele tinha ele tem orgulho. orgulho E a disso, né? proteção, né? Em Uhum. família, muitas vezes, quando a família é contra alguma coisa, claro, né? Tem várias nuances aí. Mas algumas vezes é porque eles querem nos proteger. Sim, Ai, pai, eu vou empreender, mãe, eu vou empreender. E o pai é contra. Não é porque ele não quer que você dê certo como empreendedor, às vezes é porque ele tem medo de você quebrar a cara, exatamente. né? Então, assim, a minha mãe não. A minha mãe, ela tem até uma pureza, assim, de sempre. Filha, é isso que você quer? Então vai. E aí ela até falava assim, filha, eu sabia que o direito não era porque você queria. Então, eu até prefiro que seja outra coisa. Bem assim, sabe? Tipo assim, eu queria de tudo, menos o direito, porque o direito eu sei que não era o que você queria. Olha só a sensibilidade dela, porque Uhum. nem eu tinha, assim, essa clareza de que não era o direito, Uhum. sabe? E aí, ela me apoiou em tudo. Então, assim, como modelo ela me apoiava, a blogueira ela me apoiava, a advocacia me apoiou. E o coaching, mesma coisa. Tanto que quando eu fiz o meu desenho Uhum. lá do futuro, eu coloquei minha mãe na primeira fileira. Tá. E a minha mãe, ela teve depressão profunda, profunda, profunda por muitos anos, tá? Muitos. Quando tudo que eu tô te contando aqui, desse período da modelo e tal, até o falecimento do pai, a minha mãe tinha aquela depressão, você que já teve, sabe? De não levantar para nada. Sabe o que é nada? Então, ela não tomava banho, entendeu? A minha mãe não. Dias e dias sem tomar. Perdão, mãe, eu te amo contar isso aqui, mas é porque eu tenho muito orgulho da mulher que você é hoje, forte, guerreira, e dessa história de superação que você tem, tá? É por isso que eu tô contando, não é pra te expor, é porque eu te amo muito. Então, e isso foi por muito tempo, eu não tô te falando de dias, eu tô te falando de Uhum. meses sem tomar banho. Então, assim, pra mim, assim, quando eu vi aquilo, eu pensava assim, o que que eu posso fazer pra ajudar? E eu não sabia o que fazer pra ajudar, sabe? Então, tudo que eu tô te contando, ela estava nessa depressão profunda. E quando eu desenhei, que ela estava lá na primeira fileira e tudo mais, Tá me fazendo chorar também. eu tô te fazendo chorar junto, a gente tá aqui, ó. Mas é porque não tem como, né, não se emocionar falando disso. E quando eu desenhei a minha mãe na primeira fileira, ela estava num processo de
melhorar aos poucos. Ela já estava levantando, ela já estava tomando banho, ela já estava melhor. Mas assim, ela fazer uma viagem de São José dos Campos para Londrina para me ver num treinamento era Aham. assim. Imagina uma pessoa que não sai de casa, ela Exatamente. pegar um ônibus sozinha, 8 horas de viagem para ela poder ir num treinamento que eu ia dar, por mais que seja filha dela, o amor da vida dela, Aham. é uma coisa muito, sabe, muito além, entendeu? E ela fez. E eu desenhei isso antes de saber Que um dia ia chegar lá. exato, entendeu? E ela foi. Eu acho que, assim, Deus já escreve Uhum, tudo pra gente, uhum, né? Ele já sabe o que a gente vai ser lá na frente. E às vezes esse sentimento que a gente tem lá atrás, né? Você nunca na vida pensou em ter a possibilidade de estar num palco, uhum, mas você desejava estar nesse palco, você tinha essa sensação quando uhum, você viu alguém, né, fazendo isso. uhum, E eu acho que isso são sementes que Deus vai preparando a gente para chegar lá, uhum, sabe? E eu acho que esse processo todo faz a Gisela tão potência, que a gente vê que você chega, você tem uma potência nisso, uhum, sabe? É muito perceptível essa potência, essa segurança no que você faz, no que você é, uhum, né? E tenha muito orgulho disso, né? Que você é uma pessoa que transmite essa potência. uhum, Né? Se for dizer, não tem outra palavra, foi a palavra que eu consegui aham, expressar essa sensação que eu tive quando você entrou aqui. aham, É, então, eu acho que sua mãe faz parte desse processo, seu pai faz parte desse processo. uhum, É essa essência que você transmite para as pessoas. E eu uhum, acho que essa potência é que você encanta as pessoas. Porque as pessoas elas estão cansadas de ter pessoas que fracassam, que desistem, que estão sempre dizendo coisas que não são positivas e sim negativas. sim, E você não, você chega, só o seu chegar, nem abrir a boca, você já emana positividade para a pessoa, sim, né? Você emana segurança para a pessoa. uhum. Então não tinha outra coisa que a Gisela podia fazer, a não ser isso que ela Ah, faz, né? É muito bonito isso, né? uhum. Eu lhe vi no palco, né, É no Connect, eu verdade. vi você no palco, eu vi a segurança que você passa para as pessoas que estão ali, e eu acho que você é isso, é Uhum, essa mulher potente, uhum, sabe. sim. E todas as pessoas que tiveram a oportunidade de ter, né, o seu serviço, de fazer o processo com você, com certeza elas saíram 1000 vezes melhores do que já eram, Uhum, né. E é muito bonito de ver isso, aham, né. Eu não consegui segurar isso para dizer no aham. final, mas eu tinha que dizer agora, Sim. porque, Deus transmite coisas, né, para as pessoas, para a gente, Deus fala com a gente, e eu acho que essa é a base, sabe, de sermos quem nós somos. Uhum, Então esse projeto de Deus já estava pronto para Gisela uhum. Campos, né, e você tá, digamos que, escrevendo ele com excelência. Ai, Dani, obrigada. Eu fico muito feliz de escutar isso, porque assim, na verdade, é muita construção, sabe? Eu falo muito disso pra todas as pessoas que cruzam o meu caminho, porque eu sei o que é estar perdida, eu sei o que é não saber o que fazer, eu sei o que é não se sentir potente o suficiente, não ser capaz, não ser segura, ter dúvidas de qual caminho seguir, tudo isso. E aí eu fui construindo isso aos poucos. Então, lá a Gisela, gordinha que emagreceu, virou modelo, a blogueira fitness, a advogada, o questionamento, deixar a advocacia e ser coach, a história da mãe, do pai, tudo isso Uhum, construiu quem eu sou hoje, sabe? uhum. Então tudo isso foi uma luta também. Tudo que eu tô contando aqui Sim. foi um processo assim de decisões e de encarar e de bancar do tipo, não, tá todo mundo com preconceito com o coaching, mas é isso que eu quero fazer. Tá todo mundo falando que eu sou fútil, pera aí que eu vou estudar. Tá todo mundo me chamando de gordinha fazendo bullying, eu vou emagrecer. Então, por trás de tudo isso, eu fui me fazendo Uhum, com os preconceitos, com os julgamentos, mas eu fui fazendo. Então, hoje, que você falou do palco, da segurança e tal, eu sinto que eu me encontrei realmente, que eu gosto do que eu faço, eu me capacitei para fazer o que eu uhum, faço de tal forma, e eu falo isso com a maior humildade, no sentido de saber que eu construí isso, uhum, sabe? Mas não foi fácil construir. Mas hoje eu tô lá no palco, é o meu lugar no mundo. Sabe? Eu tô uhum, lá, eu tô fazendo o que eu mais amo na minha vida. E eu sei o que é fazer o que não ama. Eu uhum, sei o que é você ter dúvida se é isso ou não é. Então, quando eu tô lá no palco, eu falo, é isso. Estou uhum, em casa, sabe? E eu sinto que eu tenho essa missão mesmo de
assim como eu passei por esse processo de não me sentir protagonista, que as mulheres saibam que elas podem, Uhum. independente do cenário atual, independente de como você tá hoje, de como você se sente, de como você se vê, do que as pessoas ao seu redor estão dizendo sobre você, entende? Você pode ser uma mulher potente, uma mulher autoconfiante, uma mulher poderosa, protagonista da sua história nos seus termos e regras, mas para isso você tem que acreditar. E às vezes a gente não acredita em nós mesmas, Exato. né? Então eu tive que realmente acreditar no sentido de, olha, eu tenho essa história aqui, eu não vim de condições favoráveis, ideais, mas eu vou construir essa história aqui. Então eu acreditei no poder dos livros, acreditei no poder dos mentores, acreditei no poder dos cursos pra me fazer e me construir, entende? Aham. E a gente vê hoje o palco de Gisela, É. né? O sucesso de Gisela. Mas como foi iniciar isso? Como foi a primeira palestra? Como foi isso? Né? Como essa potência já estava lá ou ela foi adquirindo? Porque a gente tem muito isso. A gente olha o palco da pessoa. É. Quando a gente vai começar, a gente olha o palco, não vê os bastidores. Não sabe pelas dificuldades que você passou até chegar onde você está. Né? Uhum. Então, como foi a realização da primeira palestra? Como Aham. foi isso? Então, na verdade, é até curioso, porque as duas primeiras palestras que eu dei não foram nessa área de coaching e nem de mentoria de empreendedoras, nem nada assim. Foi a primeira mesmo, foi online, que na verdade não é palestra, né, foi Uhum, live e tal, mas foi uma palestra gravada que eu fiz para contar do meu histórico de emagrecimento. Era um congresso da mulher fitness, algo assim, uhum, e que eu tive que gravar uma aula contando o meu histórico de emagrecimento, de gordinha a modelo, que eu te uhum. falei. Então eu fiz essa aula, que era chamada de palestra, porque foi transmitido e Sim. tudo mais. Então foi esse o primeiro. E aí eu não tinha a segurança que eu tenho hoje, mas eu tinha ali uma habilidade da comunicação, eu acho, sabe? Eu já Uhum. tinha, assim, uma vontade de me comunicar, uma facilidade maior para me comunicar, mas eu falava meio que cambaleando, né? Que é aquela coisa mais insegura mesmo, Sei. né? A maneira de gesticular era diferente, era meu começo. E eu também palestrei como advogada para um colégio, crianças carentes mesmo, escola estadual, sobre o uso da internet de maneira correta e segura. Uhum, Porque como eu era advogada de direito digital, a gente tinha um projeto chamado Segurança na Rede. E a gente tinha outro também que é Mundos Virtuais, Mulheres Reais. Então eram dois projetos que era justamente para essa conscientização do uso da internet. Aí o Segurança na Rede era mais focado em escolas e esse Mulheres era mais a questão de compartilhamento de nudes ou mulheres que eram xingadas no WhatsApp, e aí tinham uhum, prints, então a gente tinha o encaminhamento para essas mulheres. Então, o Segurança na Rede foi um projeto que me abriu portas para palestrar. Então, eu cheguei a palestrar em colégio, tá? uhum, Contando ali, direcionando mesmo, né, os passos ali em relação à segurança mesmo, para as crianças utilizarem o celular de uma maneira que elas não se uhum, exponham e tudo mais. Então foi assim que eu comecei. uhum. Mas sempre assim, com aquele sentimento pós de, nossa, como eu gosto de fazer isso. Sabe Aham, assim? sei. Aquele sentimento de, nossa, como eu tô feliz e realizada, Aham. entendeu? E quando você entrou nessa sua área que é hoje, né, a sua palestra nessa sua área, Tá. a adesão das pessoas, como foi? Teve muita gente? Você já encarou uma, tipo assim, uma plateia, tipo, eu espero 100 pessoas. Eita, só veio 30. Então, Teve muito esse legal. esse esse Fala disso. episódio, porque Uhum. isso também quem tá começando, né, quem Aham, tá, né, nessa jornada, se frustra na primeira oportunidade que tem, aham. porque esperava, sei lá, 50, veio 10, sabe. E isso desanima algumas pessoas, É, né. verdade. E é muito legal falar disso, porque acaba que a gente só vê o palco, como você disse, e a Exato. gente não vê a construção. E eu lembro muito, porque você falou sobre essa questão do número de pessoas, e isso aí até hoje eu tenho, tá? Até hoje eu tenho. Eu abro o carrinho lá pra algum evento, alguma coisa, gente. Só vou ter paz quando eu tô vendo que tá realmente chegando no número de pessoas, porque é uma caixinha de surpresa. Sim, é A gente verdade. nunca tem a garantia, né, Exato. do número de pessoas. Se você fecha um lugar pra fazer, você não tem garantia que vai lotar. Então, a primeira vez que eu fui fazer algo realmente para essa área, olha só, eu criei um projeto chamado Seja Protagonista, que é Aham. um evento de 5 horas, na verdade, que eu trabalho com uma apostila. Olha só, já quis fazer o primeiro assim. Com uma apostila, tá? Em relação a ferramentas de coaching, como se fosse o poder da ação. Aham. Mas aí eu criei, né?
coloquei a apostila lá, as ferramentas que eu gostaria de trabalhar, coloquei tudo que eu gostaria que tivesse e que fizesse parte desse momento. Chamava Seja Protagonista. Então, eu trabalhava desde a parte dos pensamentos e mentalidade até a parte da construção de hábitos, para tirar do papel, tudo mais, a realização. Então, eu criei esse treinamento, coloquei o nome Seja Protagonista. Eu me tornei coach. Meu curso foi em maio de 2018. Aí, em junho, eu peguei meu diploma, né, de Uhum. coaching. Dia 1º de dezembro de 2018, eu marquei o Seja Protagonista. Ou seja, 6 meses, tá? Aham. Só que eu não tive 6 meses pra vender. Eu devo ter feito o quê? A divulgação um mês antes, mais ou menos, eu acho. E aí eu fiz a divulgação um mês antes. O local cabia quase 100 pessoas, acho que era 98 pessoas. Dani, eu coloquei, fiz a página. Tô passando aqui, ó, fiz minha parte. Eu queria ter site, queria ter tudo. Eu fiz tudo assim. Falei, Uhum. vou fazer. Aí eu fiz o meu site, fiz a página de vendas, bonitinha. Uhum. Fiz lá do meu jeitinho, não existia Canva na época, era no É. Paint mesmo. Fiz no Paint lá e não sei o quê. Mas fiz. Só que assim, as pessoas estavam me conhecendo, eu divulgava meu trabalho, eu já tinha uma veia blogueira, porque eu já era, então eu Aham. já fazia muito conteúdo. Isso aí foi uma coisa que me ajudou super da minha Uhum. bagagem, porque eu já comecei a fazer conteúdo no dia que eu peguei o diploma, eu já tava lá. Sou coach, é isso que eu faço, é isso que eu sou. Vamos falar de tal coisa, de gratidão, vamos falar de comportamento. Já vi a chave mesmo. Foi o Uhum. cara é coragem. E aí, eu já tava divulgando meu trabalho, mas até você lotar um lugar é outra história, né? É. Falei, bom, vamos ver. Aí, Dani, começou a chegar perto do negócio. Tipo, 12 pessoas, 15 pessoas. Eu falei, meu Deus. E eu tinha pavor, até hoje eu tenho. Pavor de cadeira vazia. Eu acho que é o pavor de todo Gente, palestrante. e aí, qual que é a minha Dá um tática? dor A no minha tática é a coração. seguinte, vou contar meu segredo. Se não tem o número de pessoas, você tira as cadeiras, tá tudo Exato, certo. exato. Só que era cadeira fixa no chão, não tinha como tirar do lugar que eu peguei. E aí não tinha como mudar de lugar também, né? Porque eu já tinha marcado o lugar, enfim. Falei, vai ter as cadeiras fixas mesmo. Aí duas amigas minhas que estavam me ajudando na época, elas falaram, Gi, não muda de faz outra data. Não faz nessa data. Eu falei, gente, eu quero fazer nessa data, porque é isso, que já tá marcado, já tem gente que comprou. E, poxa, tem É, 15 tem que pessoas. respeitar as pessoas que Tem compraram. 15 pessoas que compraram, que se programaram. Não, eu Exato. não vou desmarcar, eu vou fazer. Dani. Aí, minha filha, o que que eu fui fazer? Fui fazer acontecer, né? Aí fui no contato 1 a 1 e dá-lhe mensagem. Oi, pessoa, tudo bem? Chamava a pessoa pelo nome. Vou fazer tal evento, queria muito que você fosse, vai ser assim, assado. Comecei a mandar mensagem individual pra todo mundo. Uns VIP aqui, outras ali, porque, sim, né? Porque o evento é muito, né? Tem Sim, apostila, tem tem tudo. tudo. Aí eu dei uns VIPs também e tal. Consegui 68 pessoas. Falei, cara, é isso. Era 98, eu acho, a capa. Vai ter Aham. cadeira vazia? Vai ter cadeira vazia, mas eu vou fazer. E fiz. Aí foi o primeiro evento, Seja Protagonista, dia 1º de dezembro de 2018. Aí, E aí foi bênção, assim, porque foi, assim, eu nunca tinha feito tantas horas, para pensar. 5 horas É é pauleira. considerável, é É pauleira. considerável. E aí fiz com coffee break. Aí teve coffee break pra comer todo mundo e tudo mais, e volta. Só que assim, eu consegui entregar o conteúdo, as pessoas que estavam lá gostaram, as pessoas postaram, as pessoas indicaram. E aí, em maio de 2019, eu fiz outro que foi pra 200 pessoas. E aí foi em outro lugar. Aí a cadeira era removível, mas não precisamos remover cadeira, porque a gente. É assim, é muito bom você contar isso, né? Porque as pessoas veem que tudo, olham pra gente assim, muito fácil. Ver o conteúdo bem organizado, bem planejado no Instagram. Ah, faz muito sucesso, pra ela é muito fácil, né? A gente tem esse julgamento, Sim, sim, né? Tem esse julgamento. sim. E é isso, assim, eu acho que as pessoas têm que encarar, né, esse processo, né, como você encarou o seu chamado dentro do seu coração, e as pessoas têm que encarar isso, né, porque encarando isso vai se tornar uma protagonista, né? Sim, sim, e é muito isso. É sempre saber que é construção, é a jornada, sabe? É você confiar
no poder dos passos que você tá Uhum. dando, porque às vezes a gente sente assim, nossa, eu tô indo pra onde? Parece que eu não tô indo pra lugar nenhum. Mas olha, acredita no que você tá fazendo, se capacite, sabe? Busque referências, pessoas que você se inspira, porque isso eu fazia muito. Uhum. Então eu olhava o Tony Robbins, por exemplo, né, um super coach. Eu olhava pra outros coaches daqui do Brasil, como o José Roberto Marques, do IBC, o Paulo Vieira, da Uhum. Febracis. Então eu olhava pra essas pessoas e eu falava assim, essas pessoas se construíram também. Sim, Ninguém nasce num palco, entendeu? exatamente. Então eu tinha assim dentro de mim que eu poderia me construir aos poucos. E aí eu fui aos pouquinhos. E assim, lógico, com angústia, com medo, com anseio, com receio de não ir ninguém, né? Uhum. Porque a gente tem medo de não É. ir. Mas no fim, Dani, assim, eu sentia o quê? A cada passo que eu ia dando e a cada confirmação de coaches mesmo que eu atendia e me davam um feedback positivo, ou palestra, ou treinamento, que eu tinha aquele feedback, eu falava, tô no caminho certo. Então eu fui construindo esse caminho com aquela certeza dentro de mim de é isso, mas Uhum. também escutando as pessoas. Porque o que, que me fez lidar muito com essa questão do julgamento? A gente fala muito da síndrome da impostora, né? Que Isso. é aquela coisa de, ai, será que eu mereço esse sucesso? Será que eu sou capaz de falar num palco? Será que eu posso mentorar uma pessoa? E aí, o que que fez eu silenciar essa impostora? Porque eu também tive isso. Uhum. Foi os feedbacks. Foram as evidências, foram as pessoas falando, fui no seu treinamento, e aí eu comecei uma faculdade nova, eu comecei um curso novo, hoje eu sou esteticista, hoje eu sou fisioterapeuta, hoje eu sou empreendedora. Então eu comecei a ver que as pessoas estavam se transformando. Uhum. Então isso só foi me dando mais combustível pra eu seguir nesse caminho, sabe? O seu é bem específico para mulheres, você nichou isso, né, Aham. para mulheres. Por que esse nicho para mulheres? Então, na Qual verdade, foi o pensamento aham. para escolher as Tá. mulheres? Na verdade, o Seja Protagonista, que é esse treinamento que eu comecei, ele era homens e mulheres, e tanto que ele existe ainda. Eu Aham. não fiz ainda em São José dos Campos, porque eu me mudei pra cá de volta na pandemia, praticamente. E Uhum. aí é uma outra questão também, se quiser falar, porque foi pauleira, que a gente tem que falar o quê? Que as pessoas se constroem, mas elas também podem chegar aqui e cair. Exatamente. Tá? Então a gente pode falar disso também, porque a pandemia foi isso pra mim. Foi. Então, eu cheguei em São José dos Campos querendo fazer o Seja Protagonista em São José dos Campos. Isso foi dezembro de 2019. Uhum. Então, olha o que eu tô te contando. 2018, 1º de dezembro, eu fiz meu primeiro treinamento. E maio de 2019 eu fiz o Seja Protagonista para 200 pessoas. Dezembro eu mudei pra cá. E aí veio a pandemia em março de 2020. Uhum. Então, quando eu vim pra cá pra fazer o Seja Protagonista, é homens e mulheres. O evento, ele Uhum. existe, eu ainda quero fazer um aqui. Mas veio a pandemia e eu acabei não fazendo, né? Mas o nicho mulheres veio muito dos meus próprios atendimentos individuais. Eu Entendi. perceber que a maior parte das pessoas que me procuravam eram mulheres. E aí eu comecei a o quê? A também estudar ainda mais essa jornada das mulheres, até histórica mesmo, dos direitos da mulher, entender mais as dores das mulheres no sentido de conciliar casa, marido, filhos. E eu comecei a ver que é um mundo à parte no sentido de eu quero me posicionar. Porque a Uhum. partir do momento que eu me posiciono, eu nicho e eu me comunico com mulheres. Uhum. Então, muitas vezes nos meus stories, você vai ver eu falando com mulheres, Isso. né? Eu falo assim, você é mulher, você é protagonista, Aham. você é mulher vida corrida, então eu já falo com elas Isso. pra me conectar mais, Aham. sabe? Porque daí o que que aconteceu? Eu percebi essa procura maior e eu também comecei a me especializar mais e me comunicar mais. Então virou esse processo de realmente me posicionar e esse match mesmo. Elas procuram mais, então eu vou me posicionar como mentora de mulheres empreendedoras. Uhum. E aí seguir assim. É é um julgamento ou não, né, é só mesmo para conhecer um pouco mais. Aham. A Gisela pequenininha era mimada? Um pouco. Um pouco não, acho que talvez bastante. Eu fui mimada, mas assim, como que eu posso te falar? Os meus pais me deram além do que eles podiam, Uhum. tá? Então eu fui mimada nesse sentido, porque eu sei que nunca me faltou nada, mas eu também não era aquela pessoa que ficava pedindo coisas estratosféricas, não é isso. Aham. Mas eu sei que eu tive mais do que as minhas condições financeiras,
dos meus pais permitia, sabe? Então Uhum. eu sei que eu fui mimada por isso. E por ter pais também que sempre quiseram fazer além. Então, assim, eu sei que os pais, em sua maioria, né, não todos, eles fazem muito pelos filhos. Sim. Eu sei. Mas os meus pais, assim, eu sei disso, porque eu via isso e todo mundo fala também. E eu sei que eles faziam além. Eu Uhum. lembro na minha formatura, que eu tava num jantar com as minhas amigas convidadas e meus pais, assim, daí eu já fazia dieta nessa época e tal. E tinha aquela coisa de pesar a comida, sabe? De pesar o frango. Você lembra Ah, E aí eu veio um prato de salada, assim, eu olhei e falei, mas não foi por mal, foi só assim. Nossa, veio menos frango na minha salada, porque eu perguntei pro rapaz, ele falou o peso. Falei, ah, tá bom. Aí chegou, tipo, bem menos. Falei, nossa, veio menos frango. O meu pai e minha mãe, ao mesmo tempo, pegaram o filé de frango do prato deles e fez assim. Ao mesmo tempo. é. Então, assim, tipo, tô Filha tirando, única. filha única, tiro de mim pra dar pra você. E foi isso mesmo, eu Aham. tenho certeza. E eu falei disso lá no blog, faz muito tempo que eu não falo disso, mas o meu pai, ele podia ter tido um carro melhor, uma casa melhor, e ele não fez para poder me proporcionar, sabe? Uhum. De vai estudar, porque assim, não é que eu estudava fora e meu pai super podia pagar pra eu estar lá num apartamento. Aham. Não, era muito suado pra ele, entendeu? Ele era advogado, mas mesmo assim, era muito suado. Então eu sei que ele aguentou muitas coisas que eu nem sei para não chegar até mim e falar, filha, talvez você tenha que sair de Londrina e voltar pra cá, Aham. sabe? Então assim, eu trabalhei como modelo lá e um dos motivos era pra quê? Pra eu poder ter, pra eu não, porque eu não depender 100%. Então, assim, bom, eu vou trabalhar, eu vou ter o meu dinheiro, mas eu sei que eu tenho meu pai também, caso eu precise, e sempre Aham. tive, entendeu? Até ele falecer, né? Porque daí depois que ele faleceu, Muda aí um veio pouco o tudo. choque de realidade da vida, né? Pois é, eu tô perguntando isso porque mimo muito minha filha, Uhum, né? E tem características que na fala você teve sempre aquele respaldo por trás, uhum, né? É sempre viver sem medo daquilo porque tem alguém amparando, né, atrás. E é uma característica que a gente percebe, né? E a gente vê no uhum, meio das falas e no meio de tudo. aham. E tem outra parte que às vezes a pessoa mimada ela, quando vê as dificuldades no seu dia a dia, fala: para. Hum, Ah, não quero, vou bater o pé. hum, Tem que me dar, não, não quero. aham, Sabe? E isso mostra que a pessoa que, né, que teve tudo, uhum, né, dentro das suas conversas, uma pessoa que teve aham, tudo, ainda tem gás para procurar aham. por tudo que ela merece, Sim, né? sim. Então eu vejo isso em você e é essa essência também, Uhum, né? É mostrar para as pessoas que você teve tudo, mas não se conformou com isso. uhum, Você fez o seu, né? aham. Você foi para o seu caminho, você foi para o seu desejo, você foi ser feliz, Sim, né? Com o sim. que você faz e não tem uma dependência, Uhum, né? Por mais que quando, né, criança e adolescente, né, e tá lá na época da faculdade, ter tudo uhum. para fazer o É, que podia, o que queria no aham. momento, mas mesmo assim você não se Não, conformou, é. né? Eu acho que o que você traz para as mulheres, que você fala para as mulheres é um pouco disso, né? Das pessoas serem protagonistas da sua vida e não depender, né, de outras pessoas, não serem coadjuvante da vida dos pais, Exatamente, né? sim. E É muito importante a gente pensar que, assim, a gente vem. Cada pessoa, Dani, vem de um cenário de vida, sabe? E a gente às vezes se compara muito, aham, né? Então, por exemplo, eu cresci, eu estudei em escola particular, mas eu tinha bolsa. E as minhas amigas não tinham bolsa. Então, minhas amigas tinham uma casa enorme, tinha roupa, bolsa, etc e tal. E eu não, entendeu? Então, beleza, meu pai me dava as coisas, mas ele não me dava o que eu queria. Ele me aham, dava. Eu podia ir vestida pro colégio, não quer dizer que eu tinha roupa de marca do colégio, aham, entendeu? É tipo isso. Mas nunca me faltou nada, é nesse sentido. Então, eu via uma realidade que não era a realidade que eu tinha, né? Em casa e tudo mais, mas sempre muito grata. De olhar, sabe? Nossa, eu queria outra casa. Nossa, eu queria. Não, a minha casa a minha mãe mora até hoje nessa casa, inclusive. A nossa casa é muito simples. Eu moro sozinha hoje, enfim, num outro apartamento, mas assim, eu venho de condições muito humildes. E as pessoas se comparam. Então, por exemplo, eu tive o que? Qual cenário?
eu tive a dificuldade financeira dos meus pais, eu tive as condições ali de casa, carro, etc., mais humilde, mas eu tinha um bom colégio para estudar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estudar. Eu vou me capacitar, eu vou ser uma das melhores alunas do colégio, sabe? Eu vou olhar pro lado, pode ser, mas só para me inspirar. Mas volta aqui, deixa eu contar aqui na minha vida, sabe? Uhum. Então eu acho que às vezes as pessoas elas se comparam do tipo, mas tal pessoa tinha tal coisa de do pai, ou tal pessoa tem a bolsa de marca que é o marido que deu, o pai que deu. Tudo bem, é a realidade daquela pessoa. O que você tá fazendo por você? Sabe? Então, com as condições que eu tive, que foram favoráveis por um lado e desfavoráveis pelo outro, eu fiz acontecer, Aham. entendeu? Então, acho que isso é muito importante. Você como mãe, as mulheres como mães, eu não sou mãe ainda, elas querem proporcionar o melhor para os Sim. filhos delas. Elas vão mimar um A pouco, gente se desdobra. entendeu? E assim, eu entendo isso, porque muitas vezes a gente não teve que proporcionar, a gente quer fazer, mas a decisão individual daquela pessoa de vou fazer, vou criar, é uma questão que a gente tem que passar para esses filhos, sabe? Uhum. De que essas escolhas diárias, pequenas mesmo, de vou estudar, vou me capacitar, não vou deixar de valorizar os estudos que meus pais estão me dando. Isso aí vai criando um cenário que lá na frente, que foi o que aconteceu comigo, lá no colégio de bolsa e tal, que eles me colocaram, foi lá que eu comecei a estudar mais, que foi lá que eu comecei a alugar os livros na biblioteca, que eu era alugado, que eu pude ler mais e que me veio a paixão pela leitura, que tornou essa pessoa hoje. Aham. Então é valorizar essas oportunidades que a vida coloca na sua frente e criar suas oportunidades também, né? Exatamente. Eu provoquei, né, isso justamente para mostrar às pessoas que não é fácil, Sim, né, que não tem um berço de ouro, sim, tá? sim, Então eu quis mostrar isso porque eu acho que o pessoal precisa olhar que quem está no palco aqui teve um caminhar, teve graus para sim, né? Então eu quis provocar isso, tá? sim. Não, fica. Imagina, e é legal. Às vezes a gente pensa assim, que as histórias, elas são assim. A pessoa nasceu pobre, a família é pobre, daí construiu poucos, virou famosa, teve sucesso e acabou aqui. Ou, tipo, a pessoa é rica, milionária, nasceu herdeira, e aí por isso que tem essa. Fala bem, porque estudou nas melhores escolas, é isso. Não, as pessoas têm nuances. Sabe? Às vezes nasceu na família humilde, mas estudou em bons colégios. Às vezes nasceu na família rica, mas nunca estudou. Sabe assim? Sim, Então, ou a pessoa chegou num patamar de sucesso e perdeu todo o dinheiro que gastou. Então, assim, as histórias elas são assim. sim. E é legal você trazer esses questionamentos, até pra eu trazer minha visão, eu Uhum. também pensar sobre tudo isso, porque é muito legal. O podcast faz a gente refletir Sim. da nossa história, né? A gente relembrar por que isso, por que aquilo. E até o fato de ter os pais fazendo esse backstage, digamos assim, me trouxe muito essa coisa do eu posso ser quem eu quiser. Por mais que eu soubesse que meu pai queria que eu fosse juíza, eles me traziam essa coisa do tipo, filha, vai criar seu caminho, eu tenho certeza que você vai dar certo. Mesmo eles ali, talvez frustrados profissionalmente por não terem atingido aquele patamar financeiro que eles gostariam, Uhum. sabe? Então eles me trouxeram muito isso, tipo, nós talvez não tivemos, mas você pode ter, então vai, sabe? Uhum. Você também tem um podcast, né? E como foi, assim, foi por causa do boom que deu todos os podcasts, né? Começou a surgir, né? Teve o boom. Assim como cada episódio que a gente vê tem um boom, Uhum. né? Como foi, assim, montar esse podcast? Por qual a proposta do teu podcast? Tá. Ele chama Mulheres Protagonistas, onde eu entrevisto mulheres, a maioria empreendedoras, mas não necessariamente, tá? Pra gente falar tanto da parte da história dessa empreendedora, quanto também falar sobre o que ela aplica no negócio dela, que ela acredita que dá certo, que funciona, que realmente ela pode trazer para outras empreendedoras para inspirar e ensinar outras mulheres, Uhum. tá? Então, bem séria com você foi assim. Eu vim para São José em dezembro de 2019. Março de 2020 veio a pandemia, tá? Eu em Londrina, eu tinha uma agenda cheia de atendimentos individuais, eu dava os meus treinamentos já. Na cidade, as pessoas já me conheciam e tal. Quando eu vim para São José, as pessoas não me conheciam. No máximo, da Gisela, blogueira de anos atrás e tal. Outro posicionamento e só. E aí, eu vim decidida a me posicionar. Eu não tive aquele medo de, meu Deus, o que que eu tô fazendo? Não, eu falei, eu vou me posicionar. Eu construí em Londrina, eu vou construir aqui. Foi bem assim. Uhum. Talvez eu não tenha tido tanta clareza de que poderia ser um tiro.
água, né? Uma coisa do Uhum. tipo, e se ninguém em São José quiser mentoria, assim, sabe? Aquela coisa de pode acontecer. Mas eu sempre vi com a realidade, assim como no passado, de que eu vou fazer acontecer. E aí, a pandemia veio, Dani, e eu fui morar com a minha mãe. Porque, como eu vim de Londrina, apartamento alugado, e eu falei, bom, eu estou morando aqui, vou entregar o apartamento, preciso sair, preciso morar em outro lugar, vou pra casa da minha mãe para procurar outro apartamento em São José. Eu não Uhum. ia morar com a minha mãe, entendeu? Mas como veio a pandemia, eu fiquei lá, na casa da minha mãe, que foi a casa que eu cresci, a casa que eu te falei, Uhum. tá? E eu falei, bom, vou morar aqui até passar a pandemia. Coisa de 15 dias, né? Muito É, eu provavelmente. vou achar logo. Ó, 15 dias eu fico aqui, a pandemia já acaba e eu já vou pro meu apartamento. Minha filha, fiquei 5 meses com a minha mãe, que foi o período que a pandemia tava no auge. Eu saí Aham. da casa dela, ainda estava em pandemia, tá? Mas eu realmente precisava do meu ambiente, porque eu sentia muita falta, né? Eu Uhum. morava sozinha há muitos anos já. Então eu queria ter meu quarto, meu lugar. Meu quarto não, porque lá eu tinha meu quarto. Mas assim, eu queria ter meu Seu espaço. ambiente, meu espaço, minhas coisas. Que imagina, eu trouxe de um apartamento para um quarto. E Uhum. aí as minhas coisas ficaram em Londrina, para você ter ideia. Eu trouxe um carro. Eu fiz 5 viagens com meu carro de mudança para uma amiga minha que eu deixei minhas coisas lá. E um carro cheio eu trouxe para São José. Os outros quarto, quintos ficaram em Londrina, me esperando pra eu buscar de alguma forma Uhum. de, de caminho. E eu não fui buscar. As minhas coisas ficaram lá em Londrina. E eu fiquei com essas coisas no quarto lá, na casa da minha mãe. Aham. Eu queria minhas coisas, eu queria meu apartamento, eu queria, enfim. E aí eu aluguei outro apartamento. Só que esse processo foi um processo de. E a Gisela? Vai ser coach? Vai ser mentora? Vai ser advogada? Vai ser o Vou quê? ser o quê? Eu me questionei muito, porque ninguém queria mentoria naquela época de Aham. pandemia. Eu fazia sessão para fechar para pessoa fechar a empresa. Gi, não vai dar. Tô no vermelho há não sei quantos meses. Vamos fazer uma sessão aqui para eu pensar como que eu vou vender minha empresa. Era esse tipo de mentoria que eu tava dando, de clientes que já tinham pagado, Aham. né? Porque a mentoria são 10 sessões. Então eu fiquei num processo muito desafiador de, e aí, você gosta muito do que você faz bem, ok, mas ninguém quer. Agora ninguém quer. Pode ser que no futuro alguém queira, Tá mas todo mundo preocupado com outras outra coisa, daí eu coisas. voltei a advogar. Nossa, então nesse processo ainda voltou para Aham. advogar. Voltei a advogar, porque aí advogado todo mundo precisa. Fome eu não faço, advogado todo É mundo precisa. verdade. Então eu comecei a advogar. E assim, eu sempre gostei do direito. Por que eu não gostava, entendeu? Aham. Eu não tinha aquela coisa que eu tenho hoje, mas eu gostava. Então eu voltei a advogar, voltei a me questionar se eu deveria me especializar de uma outra forma, se eu devia fazer uma outra pós. Enfim, comecei a me questionar nesse sentido do direito. E ali eu atendia minhas mentoradas, mas assim, eu tinha uma agenda cheia em Londrina, que eu atendia 4, 5 pessoas por dia, que é 1 hora e meia a minha sessão, né? Então, Aham. 4, 5 é bastante. Bastante. E além da sessão, eu faço plano de ação. E cada plano de ação demora uma meia hora pra fazer. Então, imagina, 4, 5 pessoas, mais meia hora de plano de ação, eu trabalhava o dia todo e Uhum. levava o trabalho pra casa, entendeu? Eu trabalhava até tarde. Ok, cheguei em São José, pandemia, eu atendia 2 por semana, 3 por Realidade semana mudou completamente. e online. Então, assim, eu tava acostumada até com a minha sala, eu tinha minha sala em Londrina. Quando eu cheguei em São José, sabe onde eu fazia minhas sessões online? No Shopping Colina, na praça de alimentação. Antes de eu achar um coworking, antes de eu achar um escritório para subir o local, eu tinha que atender minhas mentoradas. Onde que eu vou atender? É. Eu vou aqui no shopping, que é o lugar que eu consigo pensar que eu posso. Eu ia no shopping, pegava meu computador, aquele barulho de praça de alimentação, aquela algazarra. É bem E eu aqui, complicado ó, com a ali. mentorada aqui, ó, ninguém se acreditava. Tô aqui, ó, focadíssima. Mas assim, aquilo pra mim foi muito difícil. E aí eu tive uma depressão nessa época, porque aí eu não aguentei. Foi punk mesmo, punk, punk, punk. Porque daí eu falei, cara, na boa, como que eu vou voltar? Tipo, eu não tô acreditando mais que eu posso, sabe? Uhum. Tipo, foi bem assim, foi tipo, será que eu posso ser mentora mesmo? Porque talvez tenha sido aquela época lá, porque a gente começa a se questionar, Sim, né? sim, E a sim. nossa cabeça vai Começa. embora. Vai. Então talvez tenha sido lá em Londrina, Passou. Né? sou, e eu posso ser feliz com outra coisa, eu posso fazer outra coisa e tal. E aí eu não tava sentindo aquela potência de Uhum. eu posso, eu quero, eu consigo. Eu tava tipo,
Ai, não aguento mais lutar. Deixa eu descansar um pouco, sabe? Eu quero só ficar aqui, quietinha na cama. E foi assim mesmo. Então eu lutava pra sair da cama. E aí quando eu saía, eu queria voltar pra cama. E aí quando eu saía da cama de novo, eu falava, tá, e agora? Eu vou fazer o quê? Tipo, vou ficar o dia inteiro fazendo o quê? E aí era muito ruim, porque eu tava acostumada a ter uma rotina. E aí eu ia pro Shopping Colinas, aí eu ia na biblioteca do Shopping Colinas, eu pegava o livro na biblioteca e ficava lendo na biblioteca. Aí a hora passava, arrastada. Daí, quando eu tinha sessão, eu fazia sessão. Quando eu não tinha sessão, eu voltava pra ler. É isso. E fazia conteúdo. Nunca deixei de fazer conteúdo, Dani. Eu acho que há 10 anos eu produzo conteúdo na internet. Então, assim, nunca deixei. Ninguém sabia o que eu tava passando no fundo, assim. Uhum. Mas aí eu ia lá e fazia caixinha de perguntas e mandava resposta. E aí eu fazia o post do dia e o textão do dia. Nunca deixei de fazer. Eu podia estar dilacerada por dentro, mas eu tava lá inspirando as pessoas. Ninguém imagina o que eu tava passando nessa época. E fui assim por um bom tempo. Só pra responder essa pergunta do podcast. Foi assim por um bom tempo. Até que no final de 2020, a pandemia começou a abrandar, mas não foi aquela coisa. Foi. 2021. E aí, em 2021, eu decidi que era isso, que eu ia ser coach, mentora de empreendedoras, que é isso que eu quero fazer. Uhum. E aí, eu peguei uma sala comercial, que é meu escritório de hoje. Eu aluguei num tiro de fé também, porque eu não tinha mentoradas, assim, Uhum. para alugar uma sala. Mas eu falei, eu preciso de um espaço, não aguento mais não ter espaço. Fui pra uma sala que eu aluguei. E aí, eu falei, eu vou me posicionar como coach mentoras aqui em São José dos Campos. Como que eu faço isso? Entendeu? E foi quando eu decidi fazer o podcast para entrevistar empreendedoras de São José, Pra poder te conhecer. porque isso poderia fazer com que outras pessoas me conhecessem. Aham. E aí isso foi. O podcast fez 1 ano agora, no começo do ano. Então faz pouco mais de 1 ano que eu tenho um podcast, 1 ano e 5 meses, mais ou Aham. menos. E deu muito certo, porque realmente o podcast, e não só o podcast, mas o podcast foi uma estratégia Aham. que deu muito certo. Porque daí as pessoas assistiam um podcast e falavam, quem é essa pessoa? Né? Porque às vezes algumas pessoas aqui, é até engraçado, às vezes umas pessoas aqui de São Paulo falam, surgiu, eu não te conhecia. Sabe assim, meio que tipo, nossa, mas do nada essa pessoa tá dando essa Brotou. palestra. Do nada ela tá dando essa palestra pro Sebrae, tipo, né? Aham. E não foi assim, porque tem uma história por Sim. trás. Mas realmente, em São José, como coach mentoras, é recente. Por quê? Porque eu decidi me posicionar e eu fui mesmo. Aham. É podcast, é post todo dia, é mentorada, as ações foram massivas, Uhum. mas com muita construção há muitos anos, Aham. entendeu? Então, aproveitando esse momento, eu vou falar de novo dos patrocinadores, né? Da Luquete Beauty, do Tiago Foto, do Centro de Treinamento do Encanto, né? Da Fian Comunicação. E Gisela, fale aí os seus arrobas, né? De todos esses produtos que você já tem. Fala aí para todo mundo ficar sabendo. Tá. Olha, hoje eu tenho, né, o meu Instagram, que é o @GiselaCCampos, que é onde eu compartilho meu dia a dia nos stories, que eu falo, né, que eu faço conteúdo pra caramba mesmo, todos os dias. Fiz todos os Aham. bastidores até chegar no nosso podcast, que você viu. Isso era pessoas, Sim. né? Então, eu faço muito bastidor nos stories e todo dia tem post no feed. Se você for lá no meu feed, todo dia vai ter pelo menos um. E tem épocas que eu estou postando 2 no dia. Então, Aham. tem arte, tem reels, tem foto, enfim, todos os dias. @GiselaCCampos. Eu tenho Mulheres e Protagonistas, tá? Que é o perfil @Mulheres e Protagonistas, que é o perfil do podcast. Certo. Tá, e é o perfil do Mulheres Protagonistas. E eu criei, recente, faz menos de um mês, o Protagonistas Lucrativas, porque já era um movimento que existia e eu usava o @Mulheres e Protagonistas. Aham. Mas eu pensei assim, não, eu quero fazer um perfil só para os eventos do Protagonistas Lucrativas, Uhum. entendeu? E aí eu criei o @Protagonistas_lucrativas, que é justamente pra eu documentar e mapear todos os eventos lá, pra ficar aquele histórico e tal, né? Aham. Então, eu tenho esses 3 perfis atualmente. Vai. Assim, são os que eu tô contando, porque na verdade tem o Books da G Campos, que eu compartilho meus livros, que é o @Books da G Campos. Deixa pra lá, porque senão eu vou ficar aqui, ó. Vou ficar aqui todo. É muito Instagram, entendeu? Não, mas o tempo é seu aqui. Tem o desapego da G Campos também, que eu vou pôr umas lookinhos lá pra vocês comprar. Brincadeira. Os principais são esses 3 que eu te passei, tá? E já dá muito trabalho, entendeu? Então eu não vou Dá nem me mesmo. comprometer a divulgar outros aqui. É, Porque... um já dá trabalho. 3.
Então, né? Ela realmente é muito persistente. sou. Tem uma coisa que eu sou, minha filha, é persistente. A gente vê isso, né? Você traçando aí a sua trajetória até agora, contando aqui pra gente, né? De como você chegou, de como foi. Eu vejo muita persistência no que quer, né? Muita consistência também, Uhum. né? De estar ali fazendo aquilo porque eu acredito, porque, né? Tanto que eu tenho eu não chamo de mantra, porque as pessoas usam mantra com outro teor, mas algo que eu falo muito é eu sou, eu posso, eu consigo, eu realizo, Boa. né? E isso foi que me tirou da depressão. Uhum. Foi exatamente esse conjunto de palavrinhas, de frases afirmativas que me tiraram de uma depressão. Então eu costumo dizer, né, que as pessoas elas quando têm persistência naquilo, quando elas estão ali dispostas a fazer, ela pode, ela consegue, ela realiza. E você é uma pessoa assim, Uhum. né? É bonito de se ver a sua história, é bonito de se ver toda essa construção, né, até agora, e que não foi fácil, não foi da noite pro dia, né? Você começou em 2018. Ah, Tem gente que começou mês passado e quer estar brilhando, né? uhum. Tem esse divisor, né, de águas para você entender que você fez um processo, você passou por um processo, você cresceu nesse processo, né? É bom conhecer essa Gisela assim, né? É bom conhecer Aham. essa Gisela que cresceu, Uhum. né? E não aquela Gisela que já tá no palco, Sim, com né? certeza. Porque tudo é construção, né, Dani? Eu vejo que, assim, na verdade, você falou 2018, o coaching veio em 2018, mas eu sinto que a minha construção como mentora de empreendedoras, porque eu faço hoje, vem desde o blog, Uhum. sabe? Que é quando eu comecei a falar de mentalidade, comecei a contar minha jornada de emagrecimento, eu comecei a falar para essas pessoas: olha, dá para construir um caminho se você quiser. Você quer Uhum. emagrecer, mas o quanto que você quer? Porque eu também achava que eu não podia emagrecer. E eu consegui emagrecer 17 quilos em 3 meses. E por quê? Porque eu criei as condições para isso. Então lá atrás eu já tinha esse lado, né? Uhum. Que não tinha os nomes que eu uso hoje, mas já tinha. Então foi lá atrás. Então hoje, né? Que, poxa, 5 anos do coaching, mas o blog, poxa, 2012. Né? Então a gente tá aí em 2023, então 11 anos, né? Faz tempo, então, que Faz. você batalha um É. reconhecimento, né? Uhum. Tem galgado pelo seu espaço, Isso, né? isso. É uma Então, construção diária, né? A gente vai construindo tanto que assim, às vezes você comenta alguma coisa, ah, a Gisela do palco, a Gisela. Você não usou a palavra famosa, mas você usou alguma coisa de talvez sucesso, eu não lembro a palavra aham, que você usou, mas você quis dizer isso, né? E assim, é engraçado que a gente se vê, né? A gente se reconhece, eu reconheço e valorizo o que eu construí, mas a gente tá sempre construindo. exato. Né? Então, assim, hoje, poxa, eu tenho o clube de negócios que eu lancei para as protagonistas lucrativas, que é para essas mulheres terem mais conexões. Então, além Uhum, dos eventos à noite, a gente tem cafés, rodadas de negócio no Zoom, que é justamente para essas sócias estarem mais próximas. Então, assim, tudo que hoje está acontecendo, eu ainda tenho metas, objetivos para atingir, para construir, para evoluir. Que eu acho que aham, todo mundo precisa disso, meta é, sempre, né? E evoluir exatamente. sempre. Eu soube que vai acontecer um workshop por aí, né? Ah, Vai! então me conta um pouquinho dele. Então, eu faço workshop Protagonistas Lucrativas a cada 2 meses, tá? Uhum, Que é um evento à noite, onde eu recebo as empreendedoras, onde eu dou uma palestra, que tem os blocos de pitch de vendas para elas poderem falar dos seus negócios, e aí elas são presenteadas com brindes que eu sorteio e tudo mais dos nossos patrocinadores. Então, é um evento que acontece à noite, ele acontece a cada 2 meses, tá? uhum. Então, a gente vai ter agora em junho um, né? Eu não sei se posso passar data, tudo mais. Pode passar tudo. 21 de junho, tá? Vai ser o próximo. E a gente tem cafés também, que eu tô fazendo pro clube de negócios, que são essas sócias que eu te falei, Uhum, que é mensal daí. Então, tá. todo mês a gente tem um café das sócias. Então, maio tem, junho tem, e assim por diante. E o Protagonistas Lucrativas Workshop é uma vez a cada 2 meses, que dá muito trabalho, Dani. Eu imagino. Misericórdia, dá muito trabalho. Então, não dá pra assim, ter cada 15 dias, entendeu? Mas a cada 2 meses a gente faz um, porque é justamente um momento para essas mulheres estarem juntas à noite, se conectarem, é muito gostoso. E elas podem se divulgar, né? Se elas forem sorteadas, elas falam para todas que estão lá. A gente tá recebendo cerca de 180 mulheres por evento. Então, assim, tá sendo bem legal, porque elas conseguem falar com essas 180 mulheres, se divulgarem, passarem o Instagram para todas seguirem.
muito bacana. E é um evento, assim, que veio, assim, pra trazer essa voz para as empreendedoras de uma outra forma, além da mídia social dela ali, elas Uhum. poderem se conectar no presencial. Que eu acho que a pandemia tirou um pouco disso da gente, e acho que É, agora a gente quer muito, que é sabe? muito, é verdade. Porque a gente ficou muito tempo sem, né? Ficou muito tempo sem esse contato, né? Sem essa conexão presencial com as pessoas e agora que voltou, né? Graças a Deus voltou, né? E agora a gente tá. Eu vejo que as mulheres estão com muita sede, né? Não só as mulheres, como os homens também. Aqui em São José tem muitos grupos, né? Feito esse. Aí a gente vê que eles estão sempre pipocando, né? Que estão sempre brilhando, Uhum. né? E eu acho que isso é muito válido, você ter esse grupo para apoiar essas mulheres, Aham. né? Se tivesse que dar uma mensagem agora para essas mulheres, né? Para esse empoderamento delas, o que é que você falaria hoje? Olha, eu falaria que tudo é construção, tá? Que toda jornada, longa jornada, começa com um passo, né? Começa com uma decisão e com um passo. Então, muitas vezes as mulheres estão aquém do seu potencial porque elas não estão acreditando que elas podem, né? As mulheres têm muito esse lado acolhedor, de fazer pelos outros e esquece de fazer por elas mesmas. Então, assim, primeiro a máscara de oxigênio em você, depois nas outras pessoas. Então, pense em você sim, mas não egoísta, mas Uhum. sabendo que você estando bem, você vai estar bem pelo seu filho, pelo seu marido, pelas pessoas ao seu redor. Então, assim, quais são seus sonhos? Quais são suas metas? Quais são seus objetivos? Olha pra isso, acredita. Não importa a idade, se é muito nova, se é muito velha, acredita que você pode, sabe? Porque tudo vai começar com essa decisão e, claro, com ação, com acreditar no poder da ação, de saber que você pode construir mais. Seja grata pelo que você já construiu, pelo quem você é hoje, mas acredita que você pode, que você deve, que você merece construir muito mais na sua vida. Que maravilha. Então fiquem ligadas nessas dicas da Gisela. Gisela, vamos dizer que amanhã você vai embora desse mundo. Aham. Qual é o seu legado? O que é que você quer deixar para as pessoas? Sim, eu acredito, Dani, que eu posso deixar força e coragem, sabe? No sentido de ter plantado sementes mesmo nas pessoas, sabe? De fé, de saber que a gente pode construir, que a gente pode acreditar. Então, assim, eu não consigo nem falar materialmente falando, né? Deixei o legado que eu construí tal coisa, porque tem o clube, porque tem as protagonistas, porque. Não. Eu acho que é um estado de espírito mesmo, né? Você falou da minha positividade. E eu sou muito essa pessoa mesmo, sabe? De acreditar quando ninguém mais acredita, de ter fé quando ninguém mais tem, de ter coragem quando todo mundo tá com medo. Então é isso, eu acho que é essa semente que eu quero deixar, é isso que eu quero. Que as pessoas acreditem mais, que elas tenham uma mente mais forte e que elas podem criar essa mentalidade mais forte. Então, se eu puder deixar um legado, se eu realmente deixar esse legado, seria esse, sabe? Uhum, De que você pode ter uma mente mais forte se você quiser, que você pode ser mais corajosa se você quiser, que você pode ter mais fé se você quiser, mas você precisa querer isso. E eu uhum. acredito que eu trago essa mensagem de diversas formas, né? Nos meus eventos, nos meus vídeos, em onde eu estiver, assim, que a gente pode sim ter mais coragem, ter mais fé, ter mais força, porque tá dentro da gente, então a gente Uhum. merece transbordar. E se você fosse se definir em uma palavra? Olha, veio corajosa, meu subconsciente me falou corajosa, então acredito que seria corajosa, mas a segunda palavra que me vem é grata, sabe? Porque isso é uma coisa que eu sempre falei muito também no meu Instagram, no meu posicionamento, da gratidão, sabe? De você ser grato, assim, nas pequenas coisas mínimas mesmo. Porque a gente tá muito focado na falta. Nosso cérebro, ele tem um viés negativo que joga a gente na falta, muitas vezes. É natural do ser humano. E aí a gente tem que fazer um comando diretivo pra gratidão. Eu preciso agradecer, sabe? Porque assim, você querer mais pra sua vida, eu super falo que a gente tem que ter metas e querer buscar mais. Mas sendo grata por quem você é, da onde você veio, de onde você tá. Entendeu? Então venha corajosa, porque eu sou essa desbravadora mesmo de fazer acontecer, às vezes criando o caminho no meio do caminho, porque eu sou dessas, mas grata, sabe? Grata pelo que eu tenho, grata por quem eu sou, grata de onde eu vim, grata do fazer acontecer. Então eu acho que corajosa e grata. Muito bonito isso que você fala, né? Aham. Que isso também é inspiração para outras pessoas, Uhum. para outras mulheres, né? E o sentido aqui do Pode Encantar
é você encantar as pessoas, né? Aham. Eu só sou uma mediadora. É você realmente explodir aqui o seu encanto, né? E você realmente é uma pessoa muito encantadora, tá? Faça aí uma propaganda para as pessoas que não lhe conhecem, lhe seguir, né? Dê mais um pitch de vendas aqui Sim. e, né? E deixe sua mensagem para as pessoas, porque agora é o seu momento. Meu momento, gente. Os humilhados foram exaltados, entendeu? Então agora é a hora. Você que não me conhece, ou você que já me conhece também, eu te convido para seguir as minhas mídias sociais, para fazer parte aí do Gisela C. Campos, do Mulheres Protagonistas, do Protagonistas Lucrativas, para estar nesse universo aí que eu criei de realmente protagonismo feminino, que eu acredito que posso te encorajar, que eu posso te ajudar, que eu posso te inspirar diariamente. A gente vai se conectar ali nos stories, eu posso te ensinar algumas coisas ali no feed, mas eu te convido mesmo a estar presente, sabe? Eu acredito que nós mulheres juntas somos mais fortes. Eu não falo de competição, eu não tô pensando no que alguém tá fazendo, eu tô pensando em construir e ajudar outras mulheres a construírem. Então, se você tá aí nessa jornada de construção, vem comigo, vamos juntas, que eu tenho certeza que a gente vai ser muito mais fortes. Gente, ela é maravilhosa. Gisela, olha, foi um prazer enorme ter você aqui no Pode Encantar, né? Você é uma pessoa encantadora, tá? É uma pessoa que transmite potência, transmite muita coragem, né? Como você se definiu, realmente é isso. Eu vejo uma mulher extremamente corajosa para encarar tudo, Uhum. né? Você transmite essa sensação e eu acho que você, como se definiu, você é essa pessoa que o problema vem. Mas a solução eu arrumo, Dá um jeito, né? Assim, às vezes ela não é muito rápida, mas a gente já consegue. né? Aham. Então, eu quero dizer a você que nós, né, somos gratos por você estar aqui, né, nesse tempinho com a gente. Ai, Dani, eu que te agradeço. Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz, de Que verdade. bom. O nome é incrível, pode encantar, a logo tá linda. Então, assim, eu vi e falei, nossa, que demais. E o propósito de trazer a essência das mulheres, eu acho fundamental, né? Porque toda a jornada tem aquela pessoa ali por trás que é um ser humano com erros, com acertos, com dúvidas, com Uhum. angústias. Então, assim, que propósito lindo você tem. Muito Obrigada. obrigada por ter me permitido estar aqui com você hoje. A gente tem essa Obrigada. conexão, chorou junto É, comigo, riu junto me comigo, arrepiei. respiramos junta, entendeu? Mas assim, continue com o seu propósito. Obrigada pela oportunidade, obrigada Obrigada. mesmo. E muito sucesso para o seu podcast. Que Obrigada. bom. Você falou da logo, então eu vou fazer um pitch Lindo! Faz. aqui. A Fian Comunicação é minha agência, né, de comunicação e marketing. Então, Uhum. quem precisar de um rebrand, quem precisar, né, de um brand novo, né, a Fian Comunicação faz. Ela é responsável pelas minhas logos, né? Sou eu e uma equipe que está aí trabalhando. Estamos também com todo o processo de gerenciamento de redes sociais, porque a gente sabe que a vida do empreendedor é muito corrida. Então, às vezes, deixa lá, precisa fazer, mas não faz. E a gente também tem esse braço, né? Tem o braço do tráfego pago, que hoje é uma das coisas que tem feito, né? Tem muito efeito na hora que você está divulgando seus processos, seus trabalhos, seus serviços. Né? Então, fazer esse pitch aqui para para Fian Comunicação, né? Mas assim, tem que fazer mesmo, que essa logo tá maravilhosa. Inclusive, essa fonte é meio Disney, não é? É. Então, eu já olho pra fonte, já vejo a Disney, já vem as referências da Disney, eu já falei, gente, Exatamente. Eu falo tudo referente da Disney, por causa né? do encantamento. O O encantamento, encantamento. ele traz, né, ele tem essa raiz, né, a forma de encantar da Disney que eu fiz. Uhum, E eu tive, né, o prazer de conhecer o processo que eles fazem. uhum. E eu faço tudo fazendo uma metodologia que linka as princesas da Disney, Que legal. né? Se você prestar atenção no meu feed lá, cada conteúdo ele tem uma referência de uma princesa, Aham. né? Tem a Tiana, tem a Rapunzel, tem a Branca de Neve, tem a Cinderela. Então, cada princesa é um tópico, né? Inclusive do encantamento digital Zip, que eu faço, que é um workshop que tá para sair aí depois do meio do ano, Aham. que é justamente trazer uma forma diferente das pessoas adquirirem conhecimento. Que legal. Né? Eu trouxe a minha pedagogia, Aham. né? A minha administração e a minha publicidade. Aham. Juntei num saco, sacolejei Arrasou. e fiz o encantamento digital. Que legal. Essa é
Por isso que tem a Disney, né? Por isso que tem esse Sim. encanto. Não, a Disney ensina né? muito pra gente, né, Muito, Dani? Nossa, muito. eu tô, inclusive, lendo um livro chama, talvez você conheça, O Jeito Disney de Encantar Sim, Clientes. sim. É o meu livro atual, ele tá Aham. lá em cima da minha cama agora, se você for lá no meu... Acho que eu já li umas 3 vezes. No meu Kindle tá lá ele. Então, assim, é maravilhosa a sua referência. E eu vi a logo, eu falei, essa letra é da Disney, que arraso. Tem um outro que saiu também, que é de um ex-gerente do Magic Kingdom. Que ele trabalhou como gerente dentro da empresa Disney. E Aham. aí ele vai contando todos os processos de como foi, de como não foi, né? Muito semelhante a você, eu adoro ler. Aham. Eu amo ler. Todos os livros daqui eu já li. Amo também. Ai. Então eu adoro ler. A leitura para mim é algo que eu vou consumindo, consumindo. Eu leio 2, 3 livros por mês É, para poder me sentir realizada, sim. né? Uma realização interna. Aham. E tem esse livro também, um outro livro da Disney que vale a Me pena. passa o nome certinho Passo depois. sim. Nossa, Eu mando a maravilhosa. foto da capa dele pra Arrasou, você. ai, já quero o livro também. Entendeu? Inclusive, vamos trocar figurinhas de livros aí, que eu sou Vamos dessas. sim. Gente, ficamos aqui com essa encantadora, né? Com essa mulher maravilhosa e potência que é a Gisela Campos. Até o próximo episódio. Tchau!